A doação de órgãos em Santa Catarina. A autorização eletrônica de doação de órgãos já pode ser emitida em cartórios de todo o país. O desempenho do varejo catarinense. IBGE aponta que vendas do comércio no estado registram alta em fevereiro. Santa Catarina contra a dengue. Joinville registra mais 2 mortes e já soma mais de 10 mil casos confirmados somente em 2024. Cultura em destaque. Conheça o projeto do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, que pretende ampliar o contato da população com a produção audiovisual das cidades. Abril, mês de conscientização sobre o autismo. Veja em 2 reportagens especiais histórias de pessoas que enfrentam a dificuldade no diagnóstico e o tratamento para o transtorno do espectro autista. Olá, uma boa noite para você. O Cartório de Notas de Santa Catarina e o Poder Judiciário lançaram a autorização eletrônica de doação de órgãos. É um documento digital que vai beneficiar os pacientes que estão na fila de espera. Acompanhe. Após descobrir uma doença rara, Lavínia passou por um transplante de coração. A menina viveu um período de incertezas até conseguir a doação do órgão. Aos 5 anos, a Lavínia apresentou uma doença cardíaca e aos 9 foi listada na fila do transplante. Nossa vida mudou completamente, porque nós tivemos que sair da nossa cidade e morar no hospital. A família travou uma verdadeira luta contra o tempo, até que 1 mês e meio depois, a espera terminou e Lavínia conseguiu um novo coração. Santa Catarina conta com quase 1.000 pessoas na fila de espera pela doação de um órgão. Gente que agora ganha um aliado importante na luta pela vida. É a autorização eletrônica de doação de órgãos, um documento que pode ser expedido em qualquer cartório. O serviço é gratuito, mas o doador deve expressar a vontade por meio de um documento digital. É uma manifestação de vontade da parte que tem interesse em doar os órgãos após a morte, ou tecidos. Então ela vai acessar um site mantido pelo Colégio Notarial, vai na aba de autorização eletrônica de doação de órgãos, vai preencher um formulário, selecionar o cartório que ela tem interesse de fazer essa solicitação, aí a pessoa vai assinar com esse certificado digital e vai ficar disponível essa autorização para a pessoa, tanto no aplicativo notariado, que pode ser no celular, quanto pelo computador na internet, na plataforma. O lançamento da autorização também foi marcado pelo início de uma campanha de conscientização. A iniciativa é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Colégio Notarial do Brasil. Um momento de tristeza pode virar um momento de alegria para mais de 40 mil pessoas que esperam na fila pela doação de órgãos no país. Ao fazer a autorização eletrônica de doação de órgãos pelo site, comunique seus familiares, compartilhe com seus amigos essa nova funcionalidade que pelo aplicativo, tanto para iOS como para Android, qualquer pessoa pode fazer a sua autorização, deixar a sua vontade clara para que todos os seus familiares conheçam a sua manifestação de vontade. Seja vida na vida de alguém. Doe órgãos. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação EVAP para coibir o comércio de cigarros eletrônicos por meio das redes sociais. Este comércio era feito a partir da cidade de Xanxerê, no oeste do estado. As investigações começaram em dezembro do ano passado, após uma denúncia registrada na Ouvidoria de Saúde do Estado e encaminhada para a Polícia Federal pela Vigilância Sanitária de Xanxerê. Vale ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos no país. Os investigados vão responder pelo crime de contrabando. Também nesta quinta-feira, a Divisão de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil deflagrou a Operação Célula Sul para desarticular uma célula de uma organização criminosa que opera no tráfico de drogas em Criciúma. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em Criciúma, Balneário Rincão e Jaguaruna, além de 4 celas do presídio Santa Augusta. Durante as buscas, os agentes apreenderam maconha, cocaína e crack, além de anotações do tráfico, recibos de pagamento para a facção criminosa e uma grande quantidade de dinheiro. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra a mãe e o padrasto da menina Isabelle de Freitas, de 3 anos de idade.
A menina foi espancada até a morte em Indaial, no Vale do Itajaí. A mãe de Isabelle Daniela Senenblum e o padrasto Marcelo Luciano Gomes foram denunciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra menor de 14 anos. Os dois também foram denunciados por ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime. No dia 4 de março, agora, mãe e padrasto teriam espancado a menina até a morte porque, vejam só, ela não queria comer e ter indicado que iria chorar. Isso mesmo. Depois da morte de Isabelle por traumatismo craniano, conforme laudo pericial, os dois teriam colocado o corpo da menina em uma mala e o levado até uma área de mata fechada, onde ela foi enterrada em uma cova rasa. No mesmo dia, os dois comunicaram uma falsa ocorrência para a polícia militar. Daniela e Marcelo estão presos preventivamente. Um grave acidente na manhã desta quinta-feira provocou a morte de 3 mulheres na SC 340, rodovia que liga a cidade de Timbó Grande, meio oeste do estado, à BR-116 em Santa Cecília. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na localidade de Vargem Grande, próximo a uma pedreira. Um carro da Saúde Municipal de Timbó Grande bateu de frente em um caminhão. A motorista do carro, Silvia Gesser da Luz, de 38 anos, e as duas passageiras, pacientes Maria Valcir Guiz, de 63 anos, e Maria Rosa Silveira Lourenço Galo, de 67 anos, morreram na hora. O motorista do caminhão, de 23 anos, escapou sem ferimentos. O veículo havia deixado uma unidade de saúde do município por volta de 6 horas da manhã para levar as pacientes a consultas e exames de tratamento oncológico em Joaçaba. Operação Limpeza Urbana. O prefeito de Ponte Alta do Norte, Ari Alves Volinger, do PL, foi preso na ação do GAECO e renunciou ao cargo nesta quarta-feira. Ari Volinger, do PL, os 2 filhos dele e o secretário municipal de administração, Antônio Brocardo, foram presos em janeiro deste ano, acusados de desvio de recursos públicos destinados à limpeza urbana. Em nota, o agora ex-prefeito disse que a renúncia não é admissão de culpa e que a permanência no cargo causa prejuízos para os cidadãos de Ponte Alta do Norte. De acordo com o GAECO responsável pelas investigações, pessoas interessadas em prestar serviços de limpeza urbana na cidade eram direcionadas pelos investigados para contratar escritórios de contabilidade previamente indicados, com cobrança de propina de 10% dos valores que recebiam do município por mês. O prejuízo aos cofres públicos chegou a R$100 mil. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Entre os principais destaques de hoje está o acidente com um ônibus de turismo na Bahia com 10 mortes. O Eduardo Oineg chega agora com este e outros assuntos. Olá, Oineg. Salve, salve! No Jornal da Band, que começa daqui a pouco, a tragédia no interior da Bahia. Um acidente com um ônibus de turismo, ele ia para Porto Seguro, 9 mortos, mais de 20 feridos. Polícia, a investigação sobre o sumiço de 26 armas da Guarda Civil de Cajamar, perto de São Paulo. Vê se pode um negócio desse. Fim da saidia dos presos, será que vai acontecer? Não vai acontecer? O presidente Lula tem até hoje para sancionar ou vetar o projeto que foi aprovado no Congresso. Está faltando vacina da Covid. Tem estado já falando em interromper a campanha de vacinação. Do Vietnã, a história da condenação à pena de morte de uma bilionária que é acusada da maior fraude financeira do país. E a morte de O.J. Simpson, o ex-astro de futebol americano, também de Hollywood, que foi inocentado naquele que ficou conhecido como o julgamento do século. É o Jornal da Band, já, 7h20 da noite, eu te espero lá. A seguir, vendas do varejo catarinense registram alta em fevereiro, puxadas, entre outros fatores, pelas vendas de veículos. E veja também, Joinville confirma 2 novas mortes em decorrência da dengue. Os detalhes depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta para destacar as vendas do varejo catarinense em fevereiro. O IBGE apontou que houve alta nas 2 variedades do comércio aqui no estado em relação a janeiro. Vamos conferir aqui no telão comigo? Primeiro, o varejo convencional. Em fevereiro, as vendas cresceram 1,7% na comparação com o mês de janeiro. Foi o 8º melhor desempenho do país. Em relação a fevereiro do ano passado, o crescimento foi ainda maior, 6,4% de acordo com o IBGE. No acumulado do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, alta de 3,7% e nos últimos 12 meses até fevereiro, alta de 2,6%. Agora, o varejo ampliado. Qual é a diferença?
O varejo ampliado inclui os setores de materiais de construção, veículos e também os atacadistas de alimentos. Fevereiro fechou com alta de 1,5% na comparação com janeiro. Foi aí um crescimento importante também nas vendas do varejo ampliado. Em relação a fevereiro do ano passado, uma alta de 11,3%, é o que indicou o IBGE. Na passagem do primeiro bimestre, alta acumulada de 6,8% e nos últimos 12 meses até fevereiro, elevação de 4,4%. Em relação ao varejo ampliado, comparando os meses de fevereiro de 2024 e 2023, os setores que mais cresceram foram veículos, 22,7%, materiais para escritório, 19,5%, artigos de farmácia, perfumaria, cosméticos, 18,1%, e também os atacadistas de alimentos, 16,9%. Já o setor que mais recuou nas vendas foi o de tecidos, vestuário e calçados, uma queda de 11,3%. O governo do estado ampliou o serviço aeromédico em Santa Catarina. Agora, qualquer cidade catarinense está a, no máximo, 20 minutos de distância de uma aeronave. A nova aeronave ficará sediada em Joaçaba e vai atender a região oeste do estado. Além do reforço aéreo, também foi feita a entrega de uma ambulância interhospitalar para Joaçaba e 7 ambulâncias para o extremo oeste catarinense. São 5 unidades de suporte básico para Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Itapiranga e Maravilha, além de uma interhospitalar para São Miguel do Oeste e uma ambulância para transporte de pacientes em Romelândia. Ao todo, foram investidos 3,8 milhões de reais. O reforço para o serviço médico amplia o acesso da população ao serviço. Catarinenses de qualquer região do estado estão agora a apenas 20 minutos de distância do serviço aeromédico. Tudo aquilo que a gente combinou de fazer, nós vamos fazer. Não tem, e estou fazendo a mais ainda, a mais do que a gente combinou. Por isso é a importância de ter um governador do oeste de Santa Catarina. Santa Catarina contra a dengue. Joinville confirmou 2 novas mortes em decorrência da doença. O governo do estado divulgou o balanço mais recente sobre o cenário da dengue. E só para se ter uma ideia, o número de casos prováveis da doença até agora, em 2024, já é 165,7% maior do que no mesmo período do ano passado. As 2 vítimas são uma mulher de 66 anos, moradora do bairro Bermerwald, e um homem de 82 anos, morador do bairro Jardim Sofia. Segundo a Prefeitura Municipal de Joinville, as vítimas tinham comorbidades que foram agravadas pela dengue. Somente esse ano, a cidade mais populosa do estado já registra mais de 10.600 casos confirmados da doença. Só o bairro Aventureiro, na Zona Leste, já soma neste ano 1.442 casos confirmados. Isso equivale a praticamente o mesmo número da capital gaúcha, Porto Alegre. Santa Catarina registra um aumento de 165,7% no número de casos em 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 270 municípios registraram casos prováveis de dengue e 75 mortes foram confirmadas para a doença. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para a vacinação contra a doença destinada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. É fundamental reforçar que a dengue é uma doença que agrava e pode levar as pessoas ao óbito. Então é fundamental iniciar a hidratação desde os primeiros sintomas, buscar um serviço de saúde, especialmente uma unidade básica de saúde nos primeiros sintomas, evitar automedicação, porque isso pode fazer toda a diferença no curso da doença. Além da região de Joinville e Jaraguá do Sul, que já estavam vacinando desde fevereiro, tivemos a inclusão da Grande Florianópolis, que começou a vacinar nessa semana. Então é importante que pais responsáveis dessas regiões de saúde, de adolescentes de 10 a 14 anos, busquem as informações nas secretarias municipais de saúde, levem seus filhos para vacinar, porque essa é mais uma estratégia no enfrentamento da doença e que certamente pode garantir proteção para esse público-alvo nessa campanha de vacinação. A vacina contra a dengue é aplicada em um esquema de 2 doses com um intervalo de 3 meses entre elas. A meta da vacinação é reduzir hospitalizações e mortes pela doença. É importante que a população fique atenta às orientações das secretarias municipais de saúde sobre a liberação da vacina, já que cada cidade pode definir uma estratégia diferente de imunização. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde reafirma que a vacinação é mais um dos esforços contra a dengue e que a eliminação dos criadores do mosquito segue sendo a melhor medida de prevenção.
Com certeza. E outra cidade em situação preocupante com relação à dengue é Itajaí. O município é o primeiro do estado em número de mortes. São 19, 4 delas confirmadas entre segunda e quinta, hoje. São 2 homens de 57 e 90 anos de idade, moradores dos bairros Cordeiros e São Judas, respectivamente, e 2 mulheres de 85 e 92 anos, moradoras do bairro Vila Operária. As condições do tempo não devem se alterar muito de hoje para sexta-feira, não. É a influência das áreas de baixa pressão e da circulação marítima provocada por uma massa de ar no oceano para a faixa leste do estado. Amanhã, condição para chuva um pouco menor para a faixa oeste catarinense, meio oeste e também para o Planalto Sul. Nas demais regiões do litoral e áreas próximas, aí sim, o céu fica bem encoberto e com chuva até mais persistente e volumosa, especialmente para essa região aqui, Grande Florianópolis e litoral sul catarinense. As temperaturas vão estar amenas devido à cobertura de nuvens, alta umidade e chuva. Vem aqui comigo para conferir no telão. Capital do estado, Florianópolis, mínima de 21, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 23. Em Blumenau, mínima de 20, máxima de 23 graus. Viramos a página para mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 19, máxima de 20 graus. Em Lages, variação entre 15 e 17. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Olha, a seguir no Band Cidade, as informações do esporte. Tem destaque também para a cultura. Conheça o projeto do Museu da Imagem e do Som do Estado, que pretende ampliar o contato da população com a produção audiovisual das cidades. Detalhes daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. Santa Catarina vai ter em breve pontos extras de cultura cinematográfica em todo o estado. É o projeto Pontos do MIS, do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina. Sediado em Florianópolis, o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina vai estender a abrangência. A ideia é que todas as cidades do estado apresentem a estrutura, mesmo que pequena, dos equipamentos audiovisuais para que, na sequência, sejam construídas atividades conjuntas com o governo do estado. Os pontos do MIS serão municípios, os pontos de cultura já podem ser mais amplos, né? Então nós teremos os municípios como parceiros, que uma vez cadastrados, que nos mostrem os equipamentos culturais mais afins ao audiovisual, a gente possa então construir políticas públicas para eles. E na verdade, para que o resultado das políticas públicas já existentes vira circular por todo o estado, ser apresentados, transmitidos em todo o estado. Para se tornar um ponto do MIS de Santa Catarina, a cidade vai precisar de uma pontuação mínima estabelecida pelos responsáveis pelo projeto e, a partir disso, poderá acolher os eventos. Agora a gente vai ter oportunidade de identificar mais espaços e fazer com que esses produtores se conectem entre si e, ao mesmo tempo, esses espaços, fortalecendo, portanto, o audiovisual e o cinema de Santa Catarina. O projeto Pontos do MIS demonstra a importância de visibilizar os produtores culturais do estado, com destaque para a produção audiovisual. A ação fomenta também a criação de mais espaços culturais, com oportunidade de apreciação para moradores de todos os municípios. Eu acho que é um momento bem importante, né, para o estado de Santa Catarina, e eu acho que é fundamental também essa abrangência maior de a gente estar expandindo para as outras regiões do estado, né, um projeto de extrema relevância. A regionalização do museu institui ações contínuas dos municípios parceiros, o que colabora para promover a difusão cultural. O primeiro museu público do estado a ser regionalizado, isso é uma coisa muito importante, porque naturalmente no momento em que ele se descentraliza, ele se torna mais acessível e se cria uma política de proximidade de um artefato cultural que é fundamental para qualquer país, né? Para qualquer cultura, principalmente um estado forte, multicultural como Santa Catarina. O Avaí apresentou oficialmente uma nova contratação. É o lateral direito Marcos Vinícius, que adotou um tom otimista quanto à campanha da equipe na Série B, que está para começar. Marcos Vinícius é o novo reforço do Avaí na lateral direita. O atleta de 27 anos de idade assinou por empréstimo até novembro deste ano. E na primeira entrevista, o cara já deu indícios de que joga do jeito que a torcida azurra gosta. É um lateral com muita raça, com muita dedicação, isso aí não vai faltar nunca, empenho, né? Um lateral rápido, que gosta
de ter a bola, de jogar, né? Mas gosto também de muitas das vezes fazer facão, né? Cara, eu sou muito aguerrido. Aqui na capital é desse jeito mesmo. O torcedor quer ver o time na Série A. O Latera aí sabe bem o que é pressão. Eu costumo sempre dizer que pressão era minha mãe que sofria, né? Minha mãe acordava às 5 horas da manhã para ir cortar cana, para sustentar 4 filhos. Então isso é pressão, né? O torcedor tem toda a razão dele, né? Porque ele ama, ele sente paixão pelo clube. Porém, eu venho aqui para trabalhar. A preparação está a mil. O Leão da Ilha estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Operário do Paraná. A data e horário da partida ainda não foram divulgados pela CBF. Do futebol para o automobilismo, o governador Jorginho Melo repassou recursos para a construção do Autódromo Internacional de Chapecó. O investimento total na obra vai ser de R$ 53.400.000. O aporte estadual anunciado pelo governador Jorginho Melo vai ser de R$ 20 milhões. O restante é a contrapartida do município. O Autódromo Internacional de Chapecó vai ser o primeiro asfaltado de Santa Catarina. A estrutura vai ter uma pista com cerca de 4 quilômetros de extensão, 37 boxes instalados fora da área do traçado e torre de controle de corrida. Com essas características, o autódromo vai poder sediar as principais categorias automobilísticas da América do Sul. Isso aí vai movimentar a cidade o ano inteiro, entendeu? Então, para Chapecó e a região, não é só Chapecó. Você vai viver em Xaxerê, esse pessoal do redor aí, vai movimentar toda a cidade. O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo afirmou que faltava um equipamento deste porte no sul do Brasil, até porque a região é a mais forte do país no automobilismo. Para os empresários que hoje detêm o automobilismo, é comércio, é negócio. Para o esporte, é opção, é carreira, é uma carreira. Para a cidade, é autoestima, é divulgação, é turismo, é negócio. Isso tudo em torno de uma praça que se chama autódromo. Estamos no mês da conscientização sobre o autismo. A estimativa é de que no Brasil 2 milhões de crianças, jovens e adultos tenham o transtorno do espectro autista. 200 mil pessoas só aqui em Santa Catarina. O Band Cidade mostra hoje e amanhã 2 reportagens especiais que abordam fatores como a dificuldade do diagnóstico e as formas de tratamento. A primeira você acompanha a partir de agora. Os olhos da Manuela são portas para um mundo bem particular. E quais olhos não são? É que os dela nos desafiam. É preciso saber entrar. Manu, às vezes eu olho ela assim, às vezes eu tô voltando a chorar, porque às vezes ela olha assim, ela fixa o olhar para mim de cima. É como se ela estivesse fazendo uma leitura de quem eu sou para ela. Graças a Deus eu tenho isso dela olhar e eu falar, caramba, ela tá querendo me falar. E ela está me falando. Assim, os pais buscam compreender a menina que aos 8 anos ainda não fala. As suspeitas começaram cedo, aos 2 anos. Depois veio o diagnóstico, autismo. Em 2004, estudos estimavam uma criança autista entre 166. Atualmente, uma para cada grupo de 36. O dado é do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. O Brasil não tem estatísticas oficiais. Por que hoje está se fazendo tanto diagnóstico? Tem várias razões. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o conhecimento que você tem a respeito disso. Então, claro, quanto mais você conhece, tem mais, as pessoas conhecem mais, identificam mais frequentemente. Os sinais aparecem cedo. Entre os mais comuns, atraso na fala e dificuldades na comunicação de uma maneira geral. Movimentos repetitivos, interesses restritos, pouca interação. Não dá para te dizer como que é o autista. Dá para te dizer que existem indivíduos que preenchem esses critérios, mas que são tão diferentes um do outro quanto eu sou de você. Por isso é chamado de transtorno do espectro autista, ou TEA. Existem 3 níveis, 1, 2 e 3. No 3 estão os autistas que precisam de muito suporte, em alguns casos até para comer e tomar banho. No nível 1, quem está do seu lado, e talvez você nem imagine. No caso do Henrique, hoje com 7 anos, o alerta veio da creche. O autismo
Foi uma surpresa, a creche que identificou, que percebeu e me chamou e pediu para me procurar ajuda, que elas também queriam ajudar o Henrique, que ele não olhava nos olhos, que ele colocava as mãos nos ouvidos, né, que ele não queria ficar com as crianças. Isso é uma luta, é um baque para nós mães quando descobre, mas a gente tem que correr atrás, porque é isso, a terapia que vai desenvolver. Por isso que eu tô aqui. E quantas famílias compartilham a mesma batalha pelo acesso às terapias, inclusão escolar e direitos? Assunto para a nossa próxima reportagem. Que você confere amanhã aqui no Band Cidade. E é isso, ficamos por aqui. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Para acessar, é só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e ficar muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.